Olá a todas e todos, bem-vindos à aula de parte 3, referente às aulas de número 9 a 12 do livro ABC da Literatura de Ezra Pound. Essa aula é ministrada ao terceiro período de Letras em Inglês do campus de Januária da Unimontes para a disciplina de Teoria da Literatura. Essa aula está de acordo com a resolução, com a portaria 036 do reitor 2020 e as portarias subsequentes que tratam do regime de tratamento excepcional. Bom, para quem está chegando hoje, porque é sempre possível que alguém esteja começando o curso agora ou se matriculando por esses dias, meu nome é Danilo Barcelos, eu sou professor de Teoria da Literatura dessa disciplina e da disciplina de Teoria da Literatura para os cursos de Letras Português, respectivamente Teoria da Literatura 1 e 2 do primeiro e segundo período de Letras Português. Para quem está chegando hoje, essa é a última aula das 3 aulas sobre o Ezra Pound. Então eu peço que assistam as 2 aulas anteriores, que os links estão aqui na descrição desse vídeo, para que vocês possam acompanhar o raciocínio da aula de hoje. Alguns informes são necessários de serem ditos no momento. O primeiro deles é que estamos numa situação atípica no país, como todos sabem, e então as atividades têm sido feitas pelo tratamento excepcional. Eu peço desculpas pelo atraso gigante de gravação dessa aula, mas como eu avisei nas aulas anteriores, eu tive um problema com o meu computador que demorou a chegar e na semana do dia 21 de abril foi feriado, então a gente não teve nenhuma atividade, por isso o atraso de 2 semanas para essa aula. Mas esse prejuízo não é de maneira nenhuma um problema na nossa vida. Há um segundo informe importante. Na última portaria publicada pelo reitor, entraremos numa nova dinâmica de atividades a partir do dia 1º de maio. Em recomendação da portaria da Pró-Reitoria de Ensino, as atividades presenciais precisarão ser suspensas por enquanto e uma nova dinâmica de atividade será feita. Eu preciso inclusive saber dos alunos matriculados nessa disciplina como está a produção e o acesso aos vídeos e aos textos, se vocês têm conseguido ler e cumprir as atividades e de que maneira seria possível melhorar essa relação. Para isso, eu vou propor em breve no nosso Google Classroom um encontro via Hangout para aqueles que puderem comparecer. Nesse encontro eu preciso saber quantos poderão participar e quantos têm acesso à internet regular para a gente poder afinar nossos tambores e podermos acertar a dinâmica que vai seguir o curso a partir dessa data. Eu sei que vocês têm acompanhado, a universidade passou por alguns casos complicados com relação ao acesso dos estudantes e por isso a gente está nesse momento, nessa dinâmica. Vamos passar então para o esquema da aula de hoje, o que vamos estudar e o que será discutido, como que a gente vai acompanhar essa disciplina. Bom, na aula de hoje eu vou começar recapitulando o que foi discutido nas aulas anteriores, como sempre em todas as aulas. Para que quem esteja chegando agora, ou para aquele que já viu o vídeo das últimas aulas já tem um certo tempo, possa se inteirar da discussão. Então, o que nós discutimos na última aula é como que a gente pensou a discussão e a divisão dessa disciplina, de que momento que a gente está e o que seria visto em seguida. No segundo momento, a gente vai ver o ritmo, que é o terceiro elemento aí para a gente discutir o livro do Pound, né? A importância do ritmo para o poema. Depois, nós vamos discutir alguns sistemas métricos. Isso aqui de uma forma um pouco rápida, porque não é possível adentrar por muito tempo da discussão problemática que dá da história dos sistemas métricos, de como eles mudam ao longo do tempo no Ocidente, de quais as diferenças centrais que permeiam essa discussão. A gente vai então só passar por cima, assim, de uma forma geral, sobre as noções iniciais de métrica poética, a métrica em poemas de língua portuguesa e a métrica em poemas de língua inglesa. E por fim a gente vai entrar nos 3 meios principais do poema,
que são as 3 categorias aí conceituais do livro do Ezra Pound, né? A fanopeia, a melopeia e a logopeia. Bom, primeiro, onde a gente estava, o que foi falado até aqui e o que nós vamos falar agora. Bom, até o presente momento, a gente discutiu quem foi Pound, qual a importância do seu ABC da leitura, que é esse livrinho aqui, que está em PDF para vocês no nosso Drive do Classroom. Só ir lá e acessar, para quem ainda não acessou. E aí a gente discutiu quem era o autor, do que se trata o livro, de sua tradução para o português do título e da alteração de ABC da leitura, como em inglês, para ABC da literatura, de que esse livro não é um livro sobre literatura, mas um livro sobre uma maneira de ler literatura, do que consiste o método, né, analítico poundiano, né, como que Pound entende a maneira de ler poesia, partindo sempre do texto literário e não de outra fonte de informação para construir o paideuma literário de cada autor, e de que maneira a gente pode problematizar um texto literário para que cada autor possa construir aí o seu cânon literário. E por fim, hoje a gente ficou de discutir esses elementos mais específicos da discussão que Pound propõe, e começando pela discussão a respeito do ritmo. Então essas foram as discussões que a gente empreendeu. Então o livrinho está aqui. Hoje, de uma certa maneira, a gente encerra essa discussão. É claro, uma discussão de um livro como esse não se encerra na última aula. Vocês podem voltar aos textos, lê-los com muito mais cuidado. É um livro que suscita outras problemáticas que eu recomendo que vocês acompanhem e leiam de alguma forma em outros lugares. Bom, como sempre, eu sempre começo a aula com uma forte coriza porque eu tenho uma forte alergia e nesses dias mais secos daqui de Montes Claros a coisa tem ficado um pouco problemática. Bom, vamos passar então para o que a gente entende por ritmo, né? Paulding explica que há uma relação muito próxima entre a poesia e a música. Para ele, essa relação é central. Ele parte disso para explicar, por exemplo, que a música é o fundamento daquilo que a poesia não pode se afastar, assim como a dança também não pode se afastar muito das suas condições rítmicas. Tal relação faz com que o poema nunca deva, em totalidade, afastar-se da sua musicalidade. Pois isso poderia levá-lo a seu desaparecimento. Ezra Pound não é o único que retoma a relação entre poesia e música. A esse respeito, comenta Otávio Paz. O ritmo não só é o elemento mais antigo e permanente da linguagem, como ainda não é difícil que seja anterior à própria fala. Em certo sentido, pode-se dizer que a linguagem nasce do ritmo, ou, pelo menos, que todo ritmo implica ou prefigura a linguagem. Assim, todas as expressões verbais são ritmo, sem exclusão das formas mais abstratas ou didáticas da prosa. Como distinguir, então, prosa e poema? Deste modo, o ritmo se dá espontaneamente em toda a forma verbal, não só no poema mas só no poema se manifesta plenamente. Sem ritmo não há poema, só com o mesmo não há prosa. O ritmo é condição do poema, enquanto que é inessencial à prosa. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa saber é, quando eu estou diante de um texto literário ou de um texto de poesia, eu estou diante de um texto que tem como base o ritmo. Essa análise que faz Otávio Paz, de que o ritmo antecede a condição da linguagem, isso é bastante complicado porque a gente não tem como conferir isso historicamente falando. Mas o que vale a saber e o que a gente precisa entender é que o ritmo ele é um elemento constitutivo das nossas práticas de linguagem. O Fernando Pessoa vai dizer, num determinado momento, que a gente não conversa em prosa, que a gente não bate papo em prosa, de que toda a nossa forma de comunicação é uma forma poética porque ela carrega em si um ritmo próprio. Esse ritmo próprio da fala, esse ritmo da prosódia, é que acaba por criar o ritmo artificial da poesia. A poesia é um uso não habitual da linguagem,
E como uso não habitual, ela pega essa característica que a fala já possui e usa de uma forma sistemática. Então, se eu estou lá olhando um texto, vamos supor, eu cheguei, estou no Facebook, um amigo meu está a fim de me mandar um texto dizendo que agora é um poeta. E aí ele põe uma frase debaixo da outra, como se colocar uma frase debaixo da outra faz daquele texto um poema. Isso não é verdade. O que vai fazer de um texto poético, um poema, é a sua condição rítmica. Essa é a primeira coisa que eu preciso ter de noção para não esquecer de forma nenhuma. Ela é uma essência do poema porque o poema é uma linguagem artificial. Como assim? O poema é produzido intencionalmente para causar um efeito significativo. Mesmo nas suas condições mais antigas, de narração, de contar histórias, etc., ou de louvar os deuses, os poemas têm por função, sempre, em todo momento, construir uma linguagem rítmica para que ela possa produzir um efeito. Então, por exemplo, Otávio Paz, nesse texto famoso chamado Verso e Prosa, que está num livro chamado Signos em Rotação, ele vai dizer, por exemplo, que há muito mais poesia no Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, do que às vezes em muitos poemas de muitos poetas, porque a linguagem de prosa do Carroll é carregada de ritmo. Ou seja, a potência rítmica do texto é que vai fazer desse texto um poema ou não. Não necessariamente a sua constituição gráfica, a sua disposição textual, etc. Se ele tem ou se ele não tem rima, se ele tem ou se ele não tem métrica. Isso indifere no caso do poema. A essência do poema, então, é o ritmo. Otávio Paz não é o único que discute isso, né? Tem uma série de pessoas nos estudos literários que vão se debruçar sobre as questões do ritmo. E para Pound, a questão do ritmo ela está extremamente ligada, como para todos de uma forma geral, a uma estrutura melódica e a uma estrutura musical que o poema sempre teve. Para aquele que não tem menor noção do que seja ritmo, basta lembrar que o ritmo é a marcação de determinada repetição de tempo na música, que no poema a gente marca por meio da repetição, da sequenciação regular entre tônicas e átonas, ou de uma cadência de produção de texto que cause um efeito acústico rítmico. A gente vai discutindo isso quando chegar na leitura do poema que eu trouxe para a aula de hoje. Então vamos seguir para a leitura de como Pound pensa a questão do ritmo. O ritmo é uma forma recortada no tempo, assim como o desenho é um espaço determinado. Uma melodia é um ritmo em que a altura de cada elemento é fixada pelo compositor. Ao escrever um verso e depois construir os versos em grupos, temos certos elementos primários, a saber, os vários sons articulados da linguagem, isto é, de seu alfabeto, e os vários grupos de letras nas sílabas. Essas sílabas têm diferentes pesos e durações. Letra A, pesos e durações originais, e letra B, pesos e durações que parecem naturalmente impostos a elas por grupos de sílabas ao seu redor. Este é o material com o qual o poeta recorta seu desenho no tempo. Se ele não tiver uma sensibilidade para o tempo e as diferentes qualidades do som, esse desenho será tão mal feito e desinteressante como o de um mau desenhista. O mau poeta é um chato porque é incapaz de perceber o tempo e as relações temporais e não sabe, portanto, delimitá-las de um modo interessante por meio de sílabas mais longas ou mais curtas, mais pesadas ou mais leves, e das diversas qualidades de som que são inseparáveis das palavras de sua língua. Bom, então vamos começar porque aqui tem um monte de informação que precisa ser colocada. A primeira delas é a seguinte: quando eu estou diante de um poema, eu estou antes de tudo diante de uma célula rítmica. E eu preciso pensá-lo como uma célula rítmica. Isso é tão, tão importante porque isso não é natural. Né? As pessoas não fazem isso espontaneamente. Isso é produzido, isso é provocado. Então, uma coisa que eu venho falando ao longo das aulas e venho repetindo ao longo desse curso aqui inicialmente sobre o ABC da literatura. Não é o que está dito que faz de um poema um poema. Ou seja,
a informação que as palavras passam em primeira mão não é a relação de centralidade daquilo que está sendo poetado. Ou seja, o poema não está preocupado em te contar nada, em te fazer entender só pela razão. Ele não está preocupado em te passar uma informação. Ele vai trabalhar, antes de tudo, uma estrutura sonora, uma estrutura rítmica, dentro de uma estrutura formal e dentro de uma imagem construída por metáforas e metonímias, que só no último instante vai significar alguma coisa. O poema é aquilo que produz significados. O poema significa, ele não tem um significado acabado em si mesmo. Por isso é difícil entender um poema. Então, se o cara quer fazer um versinho e só coloca lá uma coisa debaixo da outra, rimando amor com dor, aquela coisa toda, ele não está fazendo poesia de fato. O exemplo que eu dei há umas aulas atrás foi o exemplo do Trem de Ferro do Manuel Bandeira, em que ele repete o ritmo de café com pão, café com pão, café com pão, e esse ritmo, que está presente no termo café com pão, faz da imagem do poema ser uma imagem de um trem de ferro. Isso permite, então, a gente ter uma série de recortes. O primeiro elemento é, se o poeta não sabe trabalhar o ritmo, ele é um mau poeta. Então essa é a primeira coisa que eu vou observar num poema, a sua condição rítmica. Se ele não apresenta ritmo, o que eu faço com ele? Bom, eu vou tentar ver nele mais alguma coisa. Se nada sustentar, esquece aquilo. Porque, mas é de um poeta famoso. Dane-se. Pode ser de um poeta famoso. O fato de ter sido feito por um poeta famoso não necessariamente significa que um dado texto vai ser excepcional e outro não. Então, não garante. O nome do autor não é garantia de qualidade 100%. Você precisa sempre averiguar o texto pelo texto. É claro que o nome do autor traz consigo um valor, mas que você precisa saber levar em consideração quando você lida com o texto. Vamos voltar a mais um segmento do Pound, porque eu vou explicar todos esses elementos quando a gente chegar na leitura do poema que eu separei para a aula. Pound comenta que essa importância rítmica é algo comum tanto à poesia quanto à música. Mas enquanto a música foi ensinada ao longo dos séculos, e a poesia não como matéria de composição, e a poesia não como matéria de composição, né, de que isso tenha gerado para o autor de que o ensino das artes pode levar à cristalização de modelos e normas, o que pode matar a dinâmica criativa da arte. Daí a importância de uma prática de leitura de poesia que priorize o som das palavras, o som que elas produzem. Então, para Pound, o fato de a gente não ter como ensinar como fazer poesia, para ele não tem como muito jeito de ensinar, não. De que o poeta deve construir o seu mundo de linguagem a partir da experimentação da leitura mesmo. E não é bem na tentativa e erro, mas é da conscientização de alguns processos. De que é possível conscientizar-se desses processos, mas que ensinar a escrever poesia também é meio complicado. Nesse momento de que você não tem como ensinar, e a música geralmente você tem, né, aula de composição, aula de regência, você tem como ensinar a compor determinada música, de que esse ensino para Pound cristalizou alguns modelos. E a cristalização de um modelo pode impedir a faculdade de criação do poeta ou do músico, que deve sempre extrapolar seus modelos. Para a gente pensar essa condição rítmica, para a gente entender qual é a importância do ritmo para o entendimento do poema e para a produção do poema, eu trouxe aqui um texto chamado Área Fúnebre, de Alfonso de Guimarães. Eu vou começar então com a leitura do poema. Eu vou fazer mais de uma leitura do texto, tentando ressaltar os elementos rítmicos que o texto tem. Tá? Área Fúnebre. Dobra afinados, sol no ocaso, cintila em rubras chispas de cobre. Bom padre, tu sabes acaso para quem é tão tristonho dobre? É para tua formosa amada que morreu hoje sem confissão. Pobre finada, dobra com força, mau sacristão. Bom marceneiro que vais andando, saberás tu quem perdeu a vida? Ao longe o sino morre dobrando para quem leva essa medida. É para tua formosa amada, eis o tamanho do seu caixão. Pobre finada, dobra com força, mau sacristão. Como uma rosa dentro de um ninho, a lua nasce no céu de outono.
De enxada e paz segues teu caminho, coveiro, quem dorme o eterno sono? Não sei se é noiva, não sei se é casada. Mais uma vez vou cavar o chão. Reza, coveiro, pela finada. Dobra com força, mal sacristão. Bom, primeiro, a gente tem como elemento no poema uma questão central, que é a ideia do dobre do sino, presente em todo o poema. O dobre do sino não está só na imagem colocada no dobra afinados do primeiro verso, né? Do dobre dos mortos, do dobre dos finados, que é um dobre de sino simples, né? Ele dá só uma meia batida no dobre. É uma batida repetida, melódica, melodicamente triste, para indicar determinado tipo de morte, né? Os dobres de finados são famosos durante o século XVIII e XIX. Esse é um poema do final do século XIX. Então ele é muito comum ao longo do século XIX porque ele é um tipo de linguagem que demarca a vida comum das pessoas. Tem um trabalho da professora da UFOP aposentada, a professora Hebe Maria Rola Santos, sobre a linguagem dos sinos, para quem depois tiver interesse em saber como funciona. E quem quiser conhecer um pouco mais, tem um documentário chamado Entoados, que é sobre o dobre dos sinos em várias cidades de Minas. Em Ouro Preto, Diamantina, São João del Rei, Mariana, São Bartolomeu e etc. Então, qual é a ritualística em torno do dobre dos sinos e qual a importância desse dobre dos sinos para a vida comunitária? Então, o dobre do sino é uma coisa central no poema do Alfonso de Guimarães, mais do que está sendo colocado. Primeiro, eu vou fazer uma pequena explanação do que trata o poema para quem não entendeu o texto de primeira leitura, né? É um texto que conta de um homem que escuta um dobre de um sino e pergunta a três pessoas para quem é o dobre, e é para a sua amada, né, que morreu sem confissão, né? Então, e aí pede esse eu do poema que o sineiro, o sacristão, dobre o sino com mais força, né? O poema se passa num curto espaço de tempo que é o período do entardecer, né? O sol, no caso, já no pôr do sol, é onde começa o poema, né? Então, esse dobrar afinado se dá também num dobre de fim de dia. Vamos voltar ao poema para a gente perceber a marcação sonora dele. Eu vou reler então a primeira estrofe e vou bem com calma nessas condições. Dobra afinados, o sol no ocaso, cintila em rubras chispas de cobre. Bom padre, tu saberás acaso para quem é tão tristonho dobre? Se vocês perceberem nos dois primeiros versos do poema a marcação rítmica muito marcada em dois tempos, vocês vão perceber que o que há dentro do poema é o dobre do sino. As marcações estão, por exemplo, dobra, afinados, o sol no ocaso, cintila em rubras chispas de cobre. De novo. Dobra, afinados, o sol no ocaso, cintila em rubras chispas de cobre. A marcação é entre uma forte e uma fraca, uma forte e uma fraca, uma forte e uma fraca, de uma forma geral no texto, em que a gente tem a sensação do dobre do sino dentro do texto. Dobra, afinados, o sol, no ocaso, cintila em rubras chispas de cobre. Esse vai e vem do dobre do finados. A segunda marcação rítmica que dá para a gente essa sensação do dobre do sino dentro do poema é a marcação do som do O e do U, marcando as aberturas como um som cobreado do sino, pom, que o sino produz. Então ele tem dobra, afinados, o sol, no ocaso, então é sempre um O e um A do sino que dobra uma parte fechada e uma parte aberta. É o movimento exato do sino. Dom, dum, dom, dum, dom, dum, do dobre do sino. Então, dobra afinados, o sol, no ocaso, cintila em rubras chispas de cobre, e ele termina com o cobre. E ele termina, vamos voltar ao texto, com o cobre e o dobre, na dupla BB de rimas aí, né? O ocaso, saberás ao acaso, né? Aqui não é ocaso, não, é saberás acaso.
um pequeno erro aqui de digitação, que não foi meu, foi da fonte que eu tirei. Saberás acaso para quem é tão tristonho dobre. Então, o caso, as rimas em A, e depois as rimas em ADA, CC, DD. Reparem que as rimas não se repetem em sequência, elas vão AB, AB, CD, CD, EF, EF e assim sucessivamente. A sequenciação rítmica para mostrar que há uma mudança nos processos, mas a repetição sempre do mesmo movimento rítmico, para quem é tão tristonho dobre, de diálogos que se dão de 2 em 2 estrofes, 3 movimentos no poema. Todo o movimento do poema é marcado por uma simetria. A gente tem 4 versos por estrofe, sempre 2 falas de travessão na segunda estrofe, sempre uma fala de travessão nas estrofes ímpares. Seja a estrofe que abre a discussão, seja a estrofe que fecha. Perceberam? Há sempre esse movimento de troca de vozes no poema, muito demarcadas, e que a gente sempre percebe outro movimento rítmico. Se vocês seguirem o poema todo, eu vou reler ele marcando os ritmos, para que vocês possam perceber que o dobre está presente em todo o poema. Dobra afinados, o sol, no ocaso, cintila em rubras, chispas de cobre. Bom padre, tu saberás acaso para quem é tão tristonho dobre. É para tua formosa amada que morreu hoje sem confissão. Pobre finada, dobra com força, mal sacristão. Nesse pobre finada, dobra com força, mal sacristão, a gente tem talvez a célula rítmica mais importante do poema. E ele repete: bom marceneiro que vais andando, saberás tu quem perdeu a vida. Ao longe o sino morre dobrando, para quem leva essa medida. É para tua formosa amada, para a tua formosa amada, eis o tamanho do seu caixão. Pobre finada, dobra com força, mal sacristão. Como uma rosa dentro de um ninho, a lua nasce no céu de outono. De enxada e paz segues teu caminho, coveiro, quem dorme o eterno sono. Não sei se é noiva, não sei se é casada, mais uma vez vou cavar o chão. Reza coveiro pela finada, dobra com força, mal sacristão. É claro que a gente não tem que ler o poema com essas marcações rítmicas o tempo todo. Mas lê-lo em voz alta, marcando assim ritmicamente o poema, a gente percebe que é uma repetição de duplos, né? que está sintetizado em pobre finada, dobra com força, mal sacristão. Essa forte, essa fraca, forte, fraca, forte, fraca, forte, fraca, que dá o som do sino por todo o poema. Além, claro, da disposição física do poema no papel, que nos permite, então, vê-lo nas suas estruturas. A mesma quantidade silábica por verso, as estrofes, as quadras, né? As estrofes, os quartetos todos, a maneira como o poema se alonga em determinados dobres e como se encurta em determinados dobres. Essa condição rítmica, então, faz o poema um poema sonoramente rico. É claro que a condição rítmica do poema ela deve ser percebida de uma forma evidente, mas não óbvia, né? Se ela ficar muito óbvia, a gente fica vendo só um trabalho de som. Mas é claro, a produção sonora é fundamental. Quando você percebe que há uma força rítmica para além daquilo que está sendo dito, há ali então uma grande carga de poesia. Bom, acredito que isso, de uma certa forma, esclareça o que é que seja ritmo. Danilo, eu tenho ainda alguma dificuldade de entender o ritmo de um determinado poema, de saber quando o poema está e quando não está trabalhando determinado ritmo. Bom, para isso eu recomendo uma atenção dobrada à maneira como o verso se coloca. É sempre bom fazer isso com um texto, um papel do lado. Marcar as tônicas com um determinado sinal e as átonas com um determinado sinal. Eu geralmente marco as tônicas com círculos e as átonas com traços.
e vou marcando para ver se há uma regularidade rítmica antes de ver qualquer coisa no poema. Porque aquela regularidade rítmica, só percebê-la é pouco na análise do poema. Eu preciso perceber a regularidade rítmica e eu preciso entender, dentro dessa regularidade rítmica, qual é a estrutura significativa que ela quer me passar. O poema, então, não trabalha o ritmo pelo ritmo. Por exemplo, se a gente voltar ao Pobre Finada... Só um minuto, gente, porque hoje a aula está sendo gravada num horário em que as criaturas estão acordadas, né? Vai para lá. Então, de vez em quando, elas vão me interromper aqui, latir, né? Uma cachorra e uma gata, tá um negócio aqui hoje. Então, assim, peço desculpas pelas intervenções de aula aí. Bom, então vamos voltar ao poema só para que vocês possam visualizar. Por que é importante perceber o ritmo na área fúnebre? Porque o ritmo da área fúnebre é o dobre do finados. Ou seja, dobra afinados, dobra dentro do poema. O poema é o dobre afinados. Então ele vai dobrar afinados todo o poema. Então você está, no momento da leitura, em contato com o dobre do sino. O dobre do sino é uma mensagem significativa. Não está dobrando de festejo. Não é um dobre comemorativo. Não é um dobre... Os sinos também eram responsáveis por marcar a hora e indicar alguma tragédia do tipo incêndio, né, enchente, coisa do gênero. Então não é um dobre que vai indicar alguma coisa. É um dobre específico que está marcando a morte de alguém. Está batendo para determinar que alguém morreu. Por exemplo, naquele documentário que eu indiquei para vocês, o Entoados, tem uma determinada da parte que o sujeito que estuda sinos em Diamantina vai dizer que havia 2 tipos de dobre de finados. Um dobre que não era esse, porque os dobres eles mudam de igreja para igreja, tá? Há um sistema, mas eles se particularizam. Um dobre que era para pessoa que não tinha dinheiro e um dobre para quem tinha grana. Então que o dobre para quem não tinha dinheiro era tem nada não, tem nada não, tem nada não, tem nada não, que era a maneira como eles reproduziam o som dos sinos. E quando morria alguém que tinha grana, o som do sino da matriz era barão, 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 que é mais ou menos esse dobre que está aqui. Tão, dão, dão, o dobre de 2 tempos. Então não morreu qualquer finada, entendeu? Não morreu uma mulher pobre do sino da lateral baratinho. Morreu alguém de grana. Então, essas informações todas estão no ritmo do poema. Eu consigo depreender tudo isso, claro, com leitura sobre o tema, com discussão sobre a problemática, em outros lugares. Uma terceira informação, e aí só em último caso que ela é necessária, para a gente poder entender ainda mais a questão do ritmo do dobre, do sino dentro desse poema. Alfonso de Guimarães morava a 3 casas da matriz de Mariana, da Igreja da Sé. Esse poema, se não me engano, é datado da época que ele morava já na Rua Direita. Ou seja, ele escutava o barulho do sino da casa dele todo dia, o tempo todo. Então, todas as cerimônias em que o sino vai marcar determinado acontecimento, em Mariana isso até hoje acontece, ele ouvia da sala de casa. Então, era um som presente na vida dele. Aparece em outros poemas, né? No poema Catedral, que é um outro poema dele famoso. A catedral ebúrnea dos meus sonhos, face na paz do céu risonho, toda branca de sol, e o sino dobra em lúgubres responsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Essa repetição do sino dobrar em pobre Alfonsos, no poema Catedral, e desse poema, pobre finada, é muito comum. Essa marcação sonora do sino nos poemas de Alfonsos é muito comum. É muito comum não porque é um dado biográfico, é muito comum porque eu consigo provar no texto literário que isso acontece. Ou seja, aqui está sendo aplicado o método poundiano. Eu vou a um texto do Alfonso de Guimarães, chamado Área Fúnebre. Dele eu parto para um outro poema, chamado Catedral, e comparo processos similares. Alfonso faz isso aqui, faz isso em Catedral, não faz isso em Esmalha com a mesma força, mas Esmalha, quando Esmalha enlouqueceu o poço na torre sonhar, queria a lua do céu, queria a lua do mar, você não tem o dobre do sino,
mas você tem uma marcação rítmica na imagem da Smiley, que é um poema que eu recomendo que todos leiam, se ainda não leram, que Smiley se joga lá de cima. É uma coisa maravilhosa. Mas o ritmo do poema é muito demarcado. Ou seja, os poemas de Alfonso de Guimarães têm uma estrutura rítmica comum. É possível partir de um poema para outro, para outro, para outro, mesmo que ele mude a clareza ou a leveza desses ritmos. Aqui a marcação rítmica é uma marcação lúgubre, porque ele está marcando um funeral. Então é preciso marcar, como em catedral, essa tristeza. Eu consigo, vocês viram, eu só fiz a análise do elemento rítmico, eu não pensei absolutamente mais nada. Porque o ritmo em um determinado poema precisa significar algo. O ritmo repetido de Café com Pão do Trem de Ferro do Manuel Bandeira, em que o ritmo do Café com Pão substitui a imagem do Trem de Ferro. O ritmo empreendido, por exemplo, no poema O Lutador, do Drummond, lutar com palavras é a luta mais vã, entanto lutamos, mal rompe amanhã, é um embate numa redondilha menor que se dá num núcleo rítmico muito denso. A estrutura rítmica de um poema, mesmo um poema em verso livre, como Tabacaria, do Álvaro de Campos, são ritmos que dilatam e encurtam num processo de pensamento sobre a metafísica, sobre a existência, sobre estar vivo, sobre estar numa mansada diante da constatação de que não se é nada, de que não se é importante e que nós vamos morrer como todo mundo. Então, assim, da precariedade da vida. O ritmo num poema, ele não é mero artifício estilístico, ele não é mero elemento composicional superficial. Ele é estruturante no poema porque ele é uma estrutura significativa. Ter isso de saída ajuda no entendimento do poema. Então toda vez que eu tiver em contato com um texto poético, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perceber o ritmo. A primeira coisa que deve ser feita é perceber o ritmo, mas mais do que isso, tentar problematizar o que aquele ritmo significa e por que aquele ritmo está ali. Porque ele pode ser oriundo de uma condição de tradição histórica, ele pode estar fazendo menção a uma tradição de poesia, ele pode estar dentro de um sistema comum de sua época, ele pode, como por exemplo, os sonetos do século XVIII, como por exemplo os poemas românticos hipermetrificados, como a poesia simbolista, né? Ou querendo retomar a poesia métrica, como os sonetos do Drummond pós-1960. Então a gente tem uma série de questões que os ritmos vão nos dizer. É claro, o ritmo é uma condição fundamental do poema. Pound diz isso porque ela é uma condição melódica, é o que traz o poema mais próximo da música. Por isso que fica fácil musicar poesia, porque você tem uma estrutura rítmica pronta, basta você construir uma melodia. É fácil assim, né? É mais fácil, por exemplo, musicar um poema, dependendo do poema, do que, sei lá, compor do zero uma música. Porque o poema apresenta uma estrutura rítmica capaz de ser utilizada. Essa estrutura rítmica que o poema desenvolve, que é comum ao poema, vai aparecer e vai gerar na história da literatura outros elementos. Como eu falei, o ritmo é uma coisa que está presente na fala cotidiana das pessoas. Se você reparar num determinado tipo de diálogo que você tenha com as pessoas, esse determinado diálogo ele usa, ora para marcar uma tristeza, ora para marcar uma alegria, de um determinado tipo de entonação e de um determinado tipo de cadência. Você não diz a mesma coisa da mesma maneira duas vezes e também não diz, por exemplo, uma notícia triste ou uma notícia feliz na mesma entonação e na mesma cadência rítmica. Isso é natural no indivíduo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que, sei lá, morreu a avó de alguém. Você vai ligar pro cara e dar notícia. Ô, fulano, você tá bom? Eu só tenho notícia pra te dar. Sua avó morreu, cara. Olha que massa. Você não vai dizer isso nesse tom de felicidade. É sempre um tom de ritmo mais lento. Você alonga determinados sons. Oh, tudo bom? Olha só. Preciso te dizer alguma coisa. E aí você vai, aos poucos, acusticamente preparando o sujeito para a pancada que ele vai tomar. Quando você corrompe isso, quando você rompe essa lógica, você perde talvez a espera da informação que a notícia te dá.
Por isso a habilidade de lidar com os ritmos de forma proposital provoca determinado tipo de cadência ou não. O ritmo do poema já te diz para que ele está ali dizendo. Esse poema Área Fúnebre não é um poema para se ler num carnaval festivo. É um poema sobre a morte de alguém, então ele tem um certo tipo de cadência. O problema é que o ritmo natural de todas as línguas, de uma certa maneira, estabelece um ritmo comum à poesia produzida dentro daquela língua. Então, um exemplo. O cancioneiro em língua portuguesa, ele repete quase que majoritariamente um mesmo tipo de ritmo e um mesmo tipo de sistema métrico. O sistema métrico é uma construção mnemônica feita a partir do ritmo, porque ela, de uma certa forma, condensa o ritmo. Ela facilita porque cria um modelo. O sistema métrico, na verdade, é um modelo de construção rítmica dentro de determinado tipo de prosódia de uma linguagem. Então, assim, eu quero, de uma certa forma, lançar mão de um modelo, de um jeito de cantar que fique dentro de um sistema rítmico comum e palatável aos ouvidos, eu vou aos sistemas métricos. A diferença do ritmo para o metro é que o ritmo é natural na linguagem. O metro é artificial. Só que não é o metro que impõe o ritmo, é o ritmo que produz um determinado tipo de métrica. A métrica que a gente estuda há muitos anos, a mais antiga de que se tem notícia e de que a gente herda de uma forma de tradição mais sólida, pelo menos é o que está em convenção na teoria da literatura e na história dos estudos literários, é de considerar os sistemas métricos gregos como os nossos primeiros sistemas métricos elaborados, mesmo que a gente considere que existam sistemas métricos anteriores ao mundo grego. Mas para o Ocidente, os sistemas métricos gregos são talvez os nossos primeiros sistemas métricos. Então agora eu vou começar a explicar isso a partir do seguinte ponto, né? O ritmo é o elemento central do poema. É a ele, como comenta Pound, que devemos estar atentos, porém muita confusão se faz na relação existente entre ritmo e métrica. Os sistemas métricos surgiram das estruturas rítmicas dos poemas. Então, como eu falei, durante muito tempo se pensou que a métrica que definia o ritmo de um poema, quando na verdade é o ritmo que determina um sistema métrico, que faz surgir um sistema métrico. Então, conhecer os sistemas métricos ajuda no entendimento de alguns poemas e de suas estruturas. Tradicionalmente, estudamos que a origem dos sistemas métricos se deu na Grécia Arcaica, em função da necessidade de se memorizar os cantos pelos aedos. Havia, então, no mundo grego arcaico, aquilo que a gente chama de confraria de aedos. Nessas confrarias de aedo, o aedo passava a vida inteira cultuando uma deusa, a memória, e no culto à memória era preciso sempre, quando ele ia cantar um canto, se inspirar, né, invocar a musa, inspirar-se dela para a musa cantar, mas dentro de uma cadência rítmica comum à língua grega. Essa cadência rítmica tem milhares de formas de serem aplicadas, assim, e muitos tipos diferentes de métricas. Mas o que vale dizer é que é a partir do pensamento aristotélico sobre algumas estruturas métricas que a gente encontra, por exemplo, em Homero, em Hesíodo e nos Trágicos, que a gente vai ter uma primeira sistematização desses modelos métricos e a criação de modelos de fato. Porque a poética é a proposição de modelos a serem seguidos. Então, esses são os primeiros sistemas. Vamos voltar ao texto. O sistema grego de metrificação, então, foi posteriormente sistematizado e temos na Poética de Aristóteles sua explicação mais detalhada. No tratado, Aristóteles explica os diferentes usos dos métodos poéticos e seus efeitos. Então, na Poética, Aristóteles vai dizer assim: determinado tipo de métrica deve ser usada nas epopeias, determinado tipo de metro na comédia. O verso da comédia deve ser mais curto que o verso da epopeia. O verso da tragédia deve causar um efeito e, portanto, deve ser um verso que não esteja tão curto quanto o da comédia, nem tão longo quanto o da epopeia. Então, ele vai dizer de uma determinada sequenciação métrica, explicar as diferenças desses efeitos,
quando que se deve usar um e quando o outro, já pensando numa determinada condição de efeito do ritmo. O problema é que aquilo se cristaliza como um modelo e tradicionalmente as pessoas passam a acreditar que o verso métrico é aquilo que deve ser de fato seguido e não aquilo que deve ser, como a gente pode dizer, ultrapassado no sentido de feito além dele. É claro que os poetas estão sempre, de uma certa forma, inovando os sistemas métricos e criando novos, como a gente verá daqui a seguinte. Mas a partir do sistema grego é que a gente sempre começa a pensar nos estudos literários. O que eu quero deixar claro aqui é que os sistemas métricos mudam, historicamente falando. O ritmo de cada língua impõe um novo sistema métrico. E os sistemas métricos, dada a sua grande artificialidade, seguem estruturas diversas. Vamos lá para o que diz Batesato sobre os sistemas métricos gregos. Sobre o sistema, explica Luigi Batesato. A métrica grega é simples. Todas as estruturas métricas são construídas a partir de dois blocos, sílabas curtas e longas, combinadas em uma variável simples, ainda que em caminhos imaginativos. Saber a métrica grega é indispensável. Isso é essencial para entender as origens, os gêneros, as condições de performance, as alusões literárias e significados gerais da poesia grega. Isso também nos dá fascinantes vislumbres, tem um erro aqui de digitação, do que veio antes da poesia grega. Então, ter contato com o sistema métrico grego nos permite ver o que era feito antes. Mas ele é fundamental para a gente entender como o processo de uma prosódia grega cria uma métrica grega. A métrica, então, se define tendo por base as sílabas longas e as sílabas curtas. Eu não me lembro se vocês fizeram latim, para quem não fez, é uma pena, né? Eu sei que nas grades curriculares da Unimontes não há a disciplina de grego, então que é também uma pena, uma perda enorme curricular de vocês. Mas é para entender que no latim e no grego, né, e aqui a gente está falando do grego, existe uma diferença entre sílabas longas e curtas. Eu tenho vogais longas, que são produzidas num som como se fosse o dobro do tempo, e vogais curtas. Uma letra conhecida, por exemplo, do alfabeto grego, que está na vida de todos vocês aí, é o ômega. Vocês usam para ômega 3. Por exemplo, ômega é marca de relógio, é uma letra que todo mundo já ouviu falar, é uma letra grega. A letra ômega é como se fosse um O longo, como se fosse duas vezes o O. Diferente do Ômicron, que é o ômega e o Ômicron, que é o O simples, curto. Então, em grego eu tenho um O curto e um O longo, um E curto e um E longo. A duração é o que é importante para marcar a métrica grega. Então, ele vai marcar sempre a diferença entre uma longa e uma curta. Nas línguas modernas, a gente perdeu um pouco essa noção de longas e curtas. Essa noção foi substituída por uma noção entre tônicas e átonas. Há quem defenda que a sílaba tônica nada mais é do que uma sílaba longa, mesmo que a gente não tenha essa diferenciação básica no nosso alfabeto ou na nossa estrutura de linguagem. O árabe ainda mantém longas e curtas. O árabe tem 3 vogais só, o A, o I e o U. E aí o A longo e o A curto, o I longo, o I curto, o U longo e o U curto. Então em árabe isso ainda existe. Isso ainda existe em persa, no farsi. Mas isso já não existe mais em português, no espanhol, no italiano. Mesmo que alguns linguistas defendam que a tônica seja um substitutivo muito próximo de uma sílaba longa. O que vale saber é que a métrica grega foi inicialmente pensada na diferença dos pés, ou seja, a marcação de onde está a primeira sílaba longa. Isso diz do verso todo. Isso vale também para o verso de língua inglesa. O sistema métrico grego, que é o que acaba por influenciar o sistema métrico latino, vai ser o sistema métrico usado na modernidade pelas línguas alemãs, depois de Martin Opitz, o primeiro a sistematizar os metros e a trazer essa métrica para a língua alemã.
e na língua inglesa, né, em especial com Shakespeare. Shakespeare faz uso desses metros, mas não mais entre longas e curtas, e sim entre tônicas e átonas. Eu vou então explicar quais são os 4 tipos de metro que valem a nossa atenção no momento, as 4 métricas gregas que valem nossa atenção, e por que elas são importantes para o estudante de língua inglesa. Então, chamamos as sílabas longas de pés. Né? A sílaba longa é a de maior duração, ou aquela que na língua moderna se torna a sílaba tônica. A quantidade de pés de um determinado verso é o seu tamanho. Então, se ele tem 2 pés, se ele tem 3 pés, se ele tem 4 pés, eu vou dizer aí qual é o tamanho desse verso. O número de pés é o que define o tamanho do verso, como eu acabei de dizer. Dos modelos métricos gregos, 4 são os mais importantes para o estudante de poesia e língua inglesa. E aí é sempre bom pensar em pares, esses 4. Pensar o iâmbico, né, em que você tem o verso que inicia com uma sílaba curta seguida de uma sílaba longa, e os sinais eu segui o da autora de onde eu tirei essa citação. Né? Então é uma curta e uma longa. Uma maneira de decorar o iâmbico é que a duração do iâmbico está na palavra iâmbico. Então é o I curto e o IA longo, ou o iátono e o A tônico. Iâmbico eu tenho curta e longa, então é essa condição. Uma curta, uma longa, uma curta, uma longa, uma curta, uma longa, isso faz o iâmbico. O pentâmetro iâmbico é o verso da tragédia Shakespeare. Então, se eu for lá em Hamlet e pegar o to be or not to be, that's the question, e fizer a continha, eu tenho lá um pentâmetro iâmbico certinho. Os versos de baixo, conferi há pouco, os versos de baixo todos, com raras exceções, você tem essa movimentação dos iâmbicos. Shakespeare compõe quase todas as tragédias em iâmbicos e o pentâmetro iâmbico como o verso do pensamento dentro da tragédia, os versos mais longos. Então ele tem esse limite do pentâmetro iâmbico. O trocheu vai ser o inverso do iâmbico. Né? O trocheu é o verso que tem, ao invés de começar por uma curta, ele começa por uma longa e vai em seguida por uma curta. Ou ele começa por uma tônica e vai para uma átona. Então é uma longa e uma curta, ou uma tônica e uma átona. Entenderam? Então o verso do trocheu, para quem quiser comparar aí, é o verso do Corvo, do Poe. O Corvo do Poe é feito em trocheus. Você pode ir lá e conferir, bonitinho. O verso mais comum da canção inglesa é o anapesto, que é um verso que tem 2 curtas e uma longa. O anapesto e o iâmbico ficam bons de a gente decorar por um macetinho bem besta mesmo. Da mesma maneira que eu sei que iâmbico é uma curta e uma longa por causa do iâmbico, o anapesto é 2 curtas e uma longa. Anapesto. E aí tá na palavra. Anapest em inglês. Iambic e anapest. Iambic, anapest. Mesma coisa. Então eu tenho lá uma curta, uma longa, 2 curtas, uma longa no anapesto. E o datílico, o inverso do anapesto. Ao invés de começar por 2 curtas e em seguida uma longa, ele começa com uma longa e 2 curtas. Então, segue aí o datílico, o verso que tem uma sílaba longa seguida de 2 curtas. Né? Datílico vem de dedo. O datílico é o verso grego, por excelência. O verso da Ilíada é o hexâmetro datílico. É um verso datílico de 6 pés. Então, eu tenho 6 pés tônicos no grego, que é talvez o mais difícil de se traduzir na Ilíada. Por isso que quando vocês vão lá, se vocês tiverem essa curiosidade, quiserem estudar tradução e forem comparar, vocês peguem aí muitas traduções diferentes da Ilíada, que vocês vão ver assim, muitas maneiras diferentes de começar o poema. Umas respeitam ou tentam repetir o hexâmetro datílico ao máximo, outras não. Outras estão preocupadas com a informação. Por isso que você tem vários textos diferentes. A mesma coisa se diz de Hamlet. Dá para você ler um Hamlet literário, dá para você ler um Hamlet mais voltado para a informação que está sendo passado,
mais voltado para a interpretação do ator. Por isso que a tradução das peças de Shakespeare é tão importante quanto o que está sendo encenado. Por isso que você nunca vê uma peça de Shakespeare do mesmo jeito, por um grupo de teatro ou outro, porque ele propõe uma tradução, e nessa tradução ele propõe uma apresentação. Mas para o estudante de inglês, saber esses 4 versos, esses 4 métricas ajuda demais, porque quase toda a poesia moderna inglesa segue esses 4 modelos, né? O iâmbico e o anapesto sendo os mais populares em língua inglesa. Então é muito comum, por exemplo, nos manuais de literatura ou nos comentários ingleses de língua inglesa da literatura usarem esses nomes, iâmbicos, trocheu, anapesto, datílico. É por isso que Pound o tempo todo compara esse tipo de sistema, porque é assim que se pensa. Ah, mas eu aprendi na escola que havia um sistema métrico dito universal, que é o sistema de conta-sílaba, como em português. Esse sistema métrico português de conta-sílaba, na verdade, não é português, é francês, como a gente verá aqui em seguida. A diferença entre os sistemas métricos inglês e português está no fato de o sistema inglês, assim como o sistema alemão, seguir um modelo clássico de versificação. Esse sistema que eu falei, que substitui a longa e a curta pela tônica e a átona, mas mantém os mesmos nomes dos versos. Então, assim, se vocês forem a qualquer manual de versificação clássica e olhar os nomes e ver, você só substituir onde está longa e curta por tônica e átona, que você tem os mesmos sistemas em inglês e os mesmos sistemas em alemão. Os mesmos sistemas, né? Porém, enquanto o sistema português segue o modelo métrico francês do século XVIII de contagem de sílabas. Para isso eu preciso explicar uma coisa antes. O sistema métrico português é, na verdade, 2 sistemas. Tem um sistema chamado medida velha. O sistema da medida velha é o sistema da poesia medieval portuguesa. É o sistema que nós vamos encontrar, por exemplo, nos trovadores portugueses, em Dom Dinis, em Afonso X. São sistemas que não seguem os sistemas de versificação clássicos. Eles usam o mesmo nome, pé e verso, que são nomes que tem na versificação clássica, mas pé na medida velha é o verso todo e verso é a estrofe. E a medida velha tem 2 tipos de tamanhos diferentes, como a gente verá aqui daqui a pouco. Essa medida velha é substituída pela medida nova, no início do século XVI, Augusto Italiano. A medida nova é muito vinda da poesia de Dante, porque a medida velha vem dos trovadores franceses. A medida nova vem da poesia de Dante. E a medida nova, ela vai substituir a palavra pé pela palavra verso, ou seja, cada linha do poema deixa de ser pé e se torna verso, e vai trocar a significação de que a soma dos pés é o verso, ele vai trocar esse nome por estrofe. A medida nova altera isso. E a medida nova altera o sistema de contagem desses versos. A medida velha segue como sistema de contagem na poesia espanhola e na poesia italiana, mas na medida francesa ela muda. E aí a gente tende a seguir a medida francesa. Eu vou ler porque há uma passagem de Dona Cleonice Berardinelli, quando ela vai falar da poesia de Camões, em que ela explica esses sistemas. Então, Cleonice Berardinelli, quando pensa a dimensão tradicional da lírica de Camões, comenta, a partir da leitura que faz da Arte de Trovar de Juan de Encina, que é um texto que pode ser encontrado na internet hoje, que a medida velha do verso medieval castelhano chama de pé o que na medida nova chama de verso, e de verso o que a medida nova chama de estrofe. Há 2 medidas de pés da medida velha do verso castelhano. O verso que eles chamam de arte real, de 8 sílabas, e o verso de arte maior, de 2 ou sua equivalência. Só para explicar como que se conta em espanhol e italiano, o aluno de letras em inglês não precisa saber isso a fundo, mas isso serve de aparato de erudição. Convém esclarecer o que é esta equivalência. Como se sabe,
A contagem das sílabas métricas à espanhola ou à italiana se faz até a última sílaba da palavra paroxítona. Se a palavra for proparoxítona, não se conta a última. E se oxítona, conta-se mais uma. Por isso que se chama equivalência, porque eu vou aproximando até dar 8 e até dar 12. Na contagem à francesa, que é a que se usa em português desde pelo menos o fim do século XVIII, que é a nossa medida, vai-se até a última sílaba tônica, tendo por nós as 7 sílabas o pé de arte real e 11 o de arte maior. Então, isso uma vez foi um debate enorme, assim. O Caetano outra vez soltou isso aí no Instagram dele, de que ele ficava sem entender como que em espanhol eles contavam 8 sílabas na redondilha maior e ele contava 7. Porque as músicas, o cancioneiro ibérico popular, ele geralmente é feito em 7 sílabas. A maior parte das músicas tem 7 sílabas, que é o que a gente chama de redondilha maior, que é a arte real. São os versos de arte real. A gente ainda tem em português um verso menor, que é a redondilha menor, que é um verso mais curto, mais rápido. Mas a arte real, ela tem uma tradição da medida velha, uma tradição medieval, do verso de 7 sílabas na nossa contagem, e em espanhol se contam 8. Né? Tanto que o verso espanhol, por exemplo, de Nicanor Parra fala que o nosso é, maior verso, ou verso mais popular, seria o verso de 11 sílabas, que no nosso caso é o verso do soneto, de 10. Ele fala que o endecassílabo é o verso latino-americano. É o nosso verso de 10, é o mesmo verso. A diferença está na equivalência que se faz no final das palavras, da maneira como se conta a última sílaba tônica, ou, no caso deles, que não se conta na última tônica, né? Que se vai até a última átomo. Então, se você, por exemplo, ler uma redondilha maior, você está lendo um verso de arte real espanhol. É a mesma coisa. O que vai mudar é o mesmo tamanho. O que vai mudar é a maneira de contar. Mas a maneira de contar se equivalem. Elas se equivalem nesse sentido. Mas não tem nada a ver com o sistema clássico de pés longos e curtos. Porque a marcação rítmica do verso é uma questão secundária nesse verso que você conta. Primeiro você fecha a quantidade de sílabas, depois é que você fecha o ritmo. Né? Então, por exemplo, o decassílabo camuniano, né, com acento nas segundas, nas quintas e nas décimas, você tem que contar primeiro 10 sílabas, ao gosto da medida nova. Depois de contar essas 10 sílabas, você marca a acentuação. Os pés de marcação entre tônicas e átonas no verso em português são posterior. O verso em inglês não tem essa contagem silábica. Ele só se preocupa com a marcação rítmica. Por isso que quando a gente vai ler, por exemplo, Northrop Frye vai falar da poesia como o ritmo associativo, né? Ele não está pensando no verso em português, ele está pensando no verso em inglês. E aí os módulos de verso são mais fáceis, porque você tem o anapesto e o iâmbico e você fica nessa intercalação na maior parte das vezes. Você tem um trocheu aqui, um datílico ali, mas um espondeu muito raramente, mas majoritariamente o anapesto é o verso do rock and roll, na maior parte das vezes. Você vai vendo só a célula rítmica sendo montada. O metro se dá pela célula rítmica, é a mesma coisa da poesia alemã. Por isso compor em português é um pouco mais complicado, como compor em italiano, como compor em espanhol, porque além de uma célula rítmica, você precisa pensar uma célula métrica. Por que um aluno de inglês precisa saber essas coisas super técnicas? Porque ele pode um dia se interessar por tradução. E ao traduzir um poema, essa prática talvez mais difícil na produção de tradução, ele tem que escolher sistemas métricos. Então, assim, e eu falei isso uma vez em aula, numa das primeiras aulas que eu dei, antes ainda do ABC da literatura, quando a gente discutiu conceitos fundamentais de poética, ainda na aula presencial, mas eu repito aqui para quem não estava presente. Um exercício que vale muito a pena ser feito para um aluno de letras em inglês é pegar o poema O Corvo do Poe no original e comparar duas traduções. A tradução feita pelo Machado de Assis e a tradução feita pelo Fernando Pessoa. Porque nas escolhas tradutórias é preciso escolher sistemas métricos que não existem em inglês.
Eu preciso optar por um decassílabo, por um heptassílabo, por um octassílabo, versos que em inglês não são por quantidade de sílabas, são por quantidade de ritmos, né? Porque o iâmbico é uma forte e uma fraca. É uma forte e uma fraca, e isso não necessariamente é a quantidade de sílaba, entendeu? Porque eu aglutino sílabas fracas e não sílabas fortes. Eu faço junções porque ela não é gramatical, não é uma divisão gramatical, é divisão sonora. Ela é um pouco mais complexa. Depois, se for preciso, se os alunos precisarem ou quiserem, eu posso dar uma aula só de sistemas métricos, mais aprofundadamente. O que vale saber é que o sistema métrico ele é o segundo elemento, né? E aí depois volta-se para fazer a expansão, caso seja necessário, mas não era meu interesse aqui, do área fúnebre que eu posso propor para depois, uma vez que é um verso em português. Bom, então, só para a gente finalizar essa questão, por isso que para o Pound é tão importante ouvir o poema. A primeira coisa que você tem que fazer é ler o poema em voz alta. Esse é um hábito que o aluno de letras precisa construir, porque ele perdeu esse hábito no processo de alfabetização. Ele veio na escola aprendendo uma coisa que eu sou muito contrário, que é esse negócio de leitura silenciosa. Como se ler fosse uma atividade de silêncio. Essa atividade de ler como uma questão subjetiva. Isso é muito recente no nosso tempo. A leitura, ela carrega consigo uma sonoridade que precisa ser reproduzida. É possível ler sem isso, mas no caso do poema não é. Então, é sempre recomendável que o aluno de letras que não tem hábito de leitura de poesia volte a ler em voz alta. Lendo em voz alta, ele entende melhor o texto, porque ele é obrigado a dar ao texto determinado tipo de cadência prosódica. E ele tende a se confundir, porque o ritmo confunde a leitura, porque ele força pausas. Então, lendo em voz alta, ele se educa, cada vez mais que ele lê poesia, a ler um poema melhor. Sem contar que no caso da língua inglesa, vocês treinam pronúncia, o que é uma baita vantagem. Vai lá, lê o trem em inglês e aprofunda a leitura. Então, a recomendação é sempre ler um poema em voz alta. Sempre dar ao poema uma cadência prosódica que está presente nele. E assim, não é ler verso por verso isolado, não. É ler como um texto corrido. Para onde o verso para mesmo, seja na pontuação, seja no ritmo. Porque às vezes não precisa de ponto. O ritmo te diz a hora que é o fim da frase, a hora que o verso acaba, a hora que o verso começa de novo, onde ele interrompe. Né? Respeite os enjambemãs, ou seja, o verso começa aqui e termina no de baixo, começa aqui e termina no de baixo. Tenham exercícios de leitura de poesia sempre de valorizar os elementos sonoros. Se ele repete determinado tipo de som, sei lá, se ele repete aqui, como no caso do área fúnebre, os sons dos Os e dos As, dê ênfase a esses sons. Se ele repete determinados sons de S, dê ênfase a esses sons. Né? O vozes veladas, voluptuosas vozes do violões vadios, do Cruz Souza, vozes veladas, o tempo todo. Sabe? Leia isso com um pouco mais de preeminência, para que vocês acostumem com essas questões. Porque isso para o Pound é método de leitura, não é um erro. O aluno primeiro precisa ler o poema. Para a primeira coisa que ele vai entender no poema são os elementos musicais. O primeiro deles é o ritmo e depois são os sons. Por que disso? Porque o poema tem 3 dimensões para o Pound. E essas 3 dimensões são percebidas em conjunto. E nós vamos fazer o exercício de percebê-las em conjunto no área fúnebre. Né? Quais são os 3 meios principais? Quais são as 3 competências de se aprender no poema? Né? Para Pound, a linguagem, e aí eu estou citando Pound mesmo, tá? A linguagem é um meio de comunicação. Para carregar a linguagem de significado até o máximo grau possível, dispomos, como já foi acentuado, de 3 meios principais. O primeiro meio é projetar o objeto, fixo ou em movimento, na imaginação visual. Né? Construir uma imagem do que está sendo dito. Segundo, produzir correlações emocionais por intermédio do som e do ritmo da fala. E terceiro, produzir ambos os efeitos, estimulando as associações intelectuais ou emocionais
que permanecem na consciência do receptor em relação às palavras ou grupos de palavras efetivamente empregados. Essas 3 competências ele chama de: a primeira, de fanopeia, a segunda, de melopeia e a terceira, de logopeia. Um poema, então, para ser um bom poema, ele tem que alcançar as 3 competências. Então, primeiro, o poema tem que te dar um objeto qualquer, não necessariamente palpável. É claro que a primeira recepção que você tem dele é acústica, mas por isso que você lê um poema sempre mais de uma vez. Então, o poema primeiro te dá uma imagem emocional ou objetiva daquilo que está sendo falado. É uma imagem visual. Essa noção de imagem para a gente dar letras é super complicada. O que é imagem num poema? Como que eu defino imagem? O Otávio Paz tem um texto enorme chamado Imagem, está lá no Signos em Rotação, está aqui na bibliografia da aula para quem quiser consultar, em que ele vai tentar definir imagem literária. A imagem literária, ela não é uma imagem objetiva no sentido visual, eu não tenho visão real dela. Ela é uma imagem construída na minha imaginação. Ela é aquilo que eu tenho uma percepção visual na cabeça. Vou dar um exemplo. Eu gosto de dar esses exemplos em aula. Eu dei um exemplo escatológico numa aula. Acho que os alunos entenderam no dia, eu não vou repeti-lo aqui. Mas eu poderia dizer, se eu pedir para alguém me descrever uma cadeira, essa pessoa poderia começar me descrevendo a cadeira pela sua condição material. Então, poderia, por exemplo, para descrever a cadeira para vocês, dizer que na minha casa eu possuo uma cadeira de madeira clara, toda feita em madeira, sem nenhum outro artifício de conforto, como um estofado. Ela tem um leve ângulo de inclinação para as costas e um leve abaulado onde se senta. Não é de madeira sólida, mas de ripas de madeira. Não é envernizada necessariamente, não tem uma cor. Só esse exercício descritivo de uma cadeira, que é um exercício descritivo nada poético, cada pessoa visualizou um tipo de cadeira na cabeça. Todo mundo viu uma cadeira, mas não é a mesma para todas as pessoas. Por isso que as pessoas geralmente têm um problema enorme quando elas leem um romance e vão assistir o filme baseado no romance. Eles falam assim, mas não era do jeito que eu imaginava a personagem. Tem um grande amigo meu, professor Leandro, que foi professor da Unimontes um tempo. O Leandro falava que todas as vezes que ele assistia uma representação da Guerra de Troia, ele ficava esperando para ver Helena. E era sempre frustrante. E sempre será frustrante, porque nunca será a Helena de fato para ele. Como todas as vezes que eu vejo representações do Don Quixote, para mim todas são frustrantes, porque nunca é o Quixote de fato. A construção da imaginação que um romance produz com as personagens, com os ambientes descritivos, etc., um poema produz de uma forma compacta. Tem um poema do Baudelaire que é famoso, chama A Passante, que é o luto de se passar por um grande amor e o perder, assim, só no ato de passar, a mulher tá de preto e tudo mais. A Passante, para mim, é uma coisa, para um outro amigo meu, poeta, é outra, completamente diferente, mas é o mesmo poema. A imagem que o poema produz na cabeça da pessoa tem que ser uma imagem que, de acordo com o Pound, seja possível de ser projetada. Então, ele tem que projetar uma imagem. No caso do Aria Fúnebre, ele começa com uma imagem que não é objetiva. Ele começa com uma noção acústica. Dobra afinados. É a primeira informação que você tem no poema, é o som. Por isso o som no poema é central. Ele começa por ele. Em seguida, ele te dá a iluminação do dia. Mais nada. O sol no ocaso. Sol no ocaso, não tem o. É sol no ocaso. Pronto. Então você tem aquele dia de sol se pondo, o lusco-fusco, o céu vermelho, e os tons de vermelho que vêm em seguida. O cobre do sino, o dobre e a morte. Então você vê essa penumbra que vai se adensando dentro do poema numa imagem objetiva que o poema te dá. A segunda coisa é a produção acústica.
né? O poema tem que te provocar uma sensação por meio do som. Essa sensação é de tristeza e alegria. Houve um teste uma vez de um cara que compôs um poema que era só sons articulados para causar determinada tristeza ou determinada alegria, porque o som tem um poder sobre as pessoas nesse sentido. Por isso que os rituais, os cultos religiosos, etc., eles trabalham acusticamente determinado som, porque ele vai provocar no sujeito determinado tipo de manifestação. Se você, por exemplo, está num restaurante e está tocando rock and roll, você vai beber mais, vai comer mais depressa do que se estiver tocando jazz. Entenderam? É mais ou menos essa a relação que tem. A música, ela altera o estado de ânimo da pessoa, pela sua condição rítmica. O poema precisa fazer a mesma coisa naquele pequeno espaço de tempo que ele possui. E, por fim, né, produzir um pensamento juntando essas duas coisas, que é a logopeia. Então o poema trabalha nessas três frentes. Vamos no poema para a gente ver isso de um jeito melhor, né? Porque aqui a gente já se encaminha para o fim da nossa aula. É uma aula mais curta, mas é uma aula não menos densa. Vamos ao poema. Então, primeiro, né, qual é a imagem que o poema produz? Eu já antecipei isso, dei o spoiler, mas está aí, ó. Dobra afinados, sol no ocaso, cintila em rubras chispas de cobre. O sol, no ocaso, cintila em rubras chispas de cobre, ou seja, o céu está cintilado de chispas vermelhas de cobre. O céu está acobreado, avermelhado, né? Mas a primeira imagem que o poema nos traz é uma imagem acústica. É som. Só som. Dobra afinados. Então é como se eu estivesse vendo numa tela de cinema, assim, uma tela escura, e vem o som do cine e depois vem a imagem do pôr do sol. Pum! Sol vermelho. E aí a fala. Bom padre, tu saberás acaso, né? E aí o erro de digitação lá que você repetiu aqui, vou corrigi-lo just in time. Saberás acaso para quem é tão tristonho dobre? Então, assim, nesse momento, você não sabe em que lugar o eu do poema está. Se o eu do poema está num largo, numa sala, na janela, não interessa o lugar. Interessa que está o sol se pondo e o som do sino e um padre passa. Tu saberás acaso para quem é tão tristonho dobre? E o padre responde: é para tua formosa amada que morreu hoje sem confissão. E aí o eu do poema diz: pobre finada, dobra com força, mal sacristão. Daí para frente, ele não te diz mais a imagem do cenário, são só os diálogos. Perceberam? Né? Mas a não ser até a penúltima estrofe. Então vamos seguir o poema. Segue o segundo diálogo, que é o marceneiro que passa. Bom marceneiro que vais andando, saberás tu quem perdeu a vida, ao longe o sino morre dobrando. Para quem leva essa medida? E aí responde o marceneiro: é para a tua formosa amada, eis o tamanho do seu caixão. Pobre finada, dobra com força, mal sacristão. E aí a última imagem de cena. Como uma rosa dentro de um ninho, a lua nasce no céu de outono. A lua nasce como uma rosa, desabrocha, né? E não como, ele não diz a cor da rosa, ele não diz se branca, se amarela, mas a gente tem um tom avermelhado, um tom arroseado como uma rosa. Então a lua nasce arroseada dentro de um ninho. É a primeira associação imagética possível. Porque ele poderia dizer como uma margarida, como um crisântemo, como um girassol. Não, a lua nasce como uma rosa. Então nasce aquela lua arroseada no céu de outono, né? Um céu avermelhado, um céu não muito escuro. É o início do anoitecer, então o tempo do poema já está dado, a luz mudou. E aí vem o coveiro. De enxada e paz segues teu caminho, coveiro, quem dorme o eterno sono.
Não sei se é noiva, não sei se é casada. Mais uma vez vou cavar o chão. Reza, coveiro, pela finada. Dobra com força a mão sacristão. Percebam que o poema tem dois movimentos de cena, muito claros. O primeiro, do sol no ocaso, que se põe, até a hora que a lua nasce. Há uma mudança de tom no poema entre o descer do sol e o morrer do dia e o nascer da lua, né? Essa troca de estados por onde vai passar a morte da finada. Então vamos voltar. Então, junto com isso, como eu falei inicialmente, então a gente tem essa imagem e como a imagem vira no fim. Percebam nas duas últimas estrofes, das 6 estrofes do poema. Como uma rosa dentro de um ninho, a lua nasce no céu de outono. De enxada em paz segue teu caminho, coveiro, quem dorme o eterno sono. Ele troca a lógica da morte da finada pelo sono. A noite nasce e um sono se coloca. E aí o coveiro não diz quem morreu. Ele diz que não sabe se era noiva, não sabe se era casada, mas que ele vai repetir o ato de cavar o chão. E a última frase, a última dupla de versos, não é pobre finado. É reza, coveiro, pela finada. Ou seja, já não há mais a existência da pobre que morreu. O dia morreu e ela será dali, então, portanto, sepultada. Há um novo nascer, como uma rosa dentro do ninho. Então o poema muda de imagem. E quando ele muda de imagem, ele perde um pouco o som do sino, que já está quase morrendo, né? Como ele anuncia versos antes, né? Com o som do sino que vai morrendo lá longe, né? Na terceira estrofe, ao longe o sino morre dobrando. Para quem leva essa medida? Então, à medida que o som do sino vai parando, vai diminuindo, a chegada do sepultamento se dá. É claro que o som do sino, como eu falei anteriormente, está em todo o poema, nessa dupla marcação entre tônicas e átonas que o poema tem. Do dobra, afinados, o sol, no ocaso, cintila em rubras chispas de cobre. Bom, padre, tu saberás, acaso, e o dobre vai diminuindo. Esse som de ó, do dobra e sol, no ocaso, e esse a do finados, acaso, vai se tornando cada vez menos forte. Ele perde o dó por o bom marceneiro que vai andando, ele nasalina na segunda dupla de estrofes. Saberás tu quem perdeu a vida, e aí os tons vão ficando cada vez mais fechados e nasais. Ao longe o sino morre dobrando. Então você tem a marcação forte do som que morreu hoje sem confissão, pobre finada, como no dobra afinados, que vai aos poucos se tornando nasal, bom marceneiro, ao longe o sino morre dobrando. Em seguida, segue o som nasal na segunda dupla de estrofes. É para a tua formosa amada, eis o tamanho do caixão, pobre finada, que ainda há uma certa força no sino. E por fim, esse som nasal que estava dobrando entre O e A, passa para o A e o I, em como uma rosa dentro de um ninho, a lua nasce no céu de outono. De enxada e paz segues teu caminho, coveiro, quem dorme o eterno sono. E o ó de dobra já é um o fechado em coveiro, sono. E o a que vai aos poucos se tornando é. E o i. Eles vão aos poucos fechando. E ainda com as nasais muito fortes. E diz o coveiro, não sei se é noiva, não sei se é casada, mais uma vez vou cavar o chão. Reza, coveiro, pela finada. Já não tem pobre finada. E aí eu reza, coveiro. E a última marca de som dobra com força, mal sacristão, que fecha aí o refrão do poema. Então ele vai acusticamente baixando de tom
E esse baixar de tom está presente na nasalização e no fechar das abertas para as fechadas, do A para o E, para o I, do O para o O para o U, ou do U para o U para o O. Ele vai aos poucos fechando o poema e o movimento como se o som do sino fosse aos poucos ficando para trás. E esse deixar o som do sino para trás dá uma ideia de movimento. Começa com o padre, segue o caixão, vem o coveiro, o corpo anda de um lugar para o outro. Você não sabe que lugar o outro é, mas ele vai. Junto a esses dois elementos, a imagem formada e os sons que vão se propagando, é preciso pensar um movimento de tristeza. Alguém perdeu uma amada. E essa repetição da perda da amada nessa área fúnebre, nessas 6 estrofes, vai ao pouco marcando a dor. A única coisa que esse homem que ama, que perdeu a amada, e quem diz da amada, é ele que não sabe a pergunta, ele pergunta como se incrédulo ainda, né? Para quem que morreu afinal, né? Como se não quisesse acreditar até o fim, quando é impossível não acreditar mais que ela está sendo enterrada, e aí reza coveiro pela finada, né? Mas ainda assim, quem dorme, quem morreu, sabe aquela sensação meio perdida ali de quem perdeu alguém. É um poema tristíssimo, cara, porque ele vai lentamente fechando essa dor. Em nenhum momento o eu do poema diz a palavra dor. Em nenhum momento o eu do poema chora, mas está um elemento de tristeza presente no que é possível depreender do texto. Então, quando a gente chega nos 3 elementos e junta, é quando a fanopeia, a melopeia, então a fanopeia é a imagem que o poema produz, que deve ser adensada pelo som, que chega a produzir um pensamento. Essas 3 competências juntas é que fazem de um grande poema um poema. E é por isso que Pound vai dizer que a coisa que o estudante de letras precisa saber é: se o poeta usa a palavra demais, ele não conseguiu alcançar esses 3 elementos com a concisão necessária. A concisão, o uso das palavras, a escolha dos sons, precisa ter um ajuste muito bem feito, senão aquilo não produz sentido. É preciso, então, ter um tipo de concisão. Estão vendo? 6 estrofes. 6 estrofes. Ele faz isso em 6 estrofes, de 4 versos cada, em 24 versos. 24 versos. Ele faz o fim de um dia, o início de uma noite, um cortejo fúnebre e alguém perdido querendo que alguém respondesse a ele de toda forma que quem morreu não foi a amada, mas foi a pobre finada. E aí ele pede em súplica que o sacristão dobre o sino. Mas nada disso está presente aí. É depreendido do texto por causa da aflição com que as coisas estão colocadas. E é engraçado porque o hipérbato, né, a inversão do verso, não é mal sacristão dobra com força, e sim dobra com força mal sacristão, produz o efeito sonoro. Se você não inverte, não usa os hipérbatos, né, você não produz certos efeitos. A maneira como ele interpela as pessoas: bom padre, tu saberás acaso para quem é tão tristonho dobre. O uso do dobre, a retirada do dobre para o fundo, para o fim do verso, né? Então é para quem é dobre tão tristonho, não dá o mesmo efeito, ou seja, o uso exato das palavras onde elas estão, a maneira como elas estão em sequência, a maneira como elas produzem os sons, tudo isso é central para que Ezra Pound vá dizer assim: ó, isso aqui constitui um bom poema ou um mau poema. Então, o aluno de letras que tem em mãos esse tipo de metodologia, ele não precisa de muitos outros recursos para entender o que é um bom poema. Ele entendendo o que é o ritmo, sabendo perceber o ritmo como um elemento significativo no texto, conseguindo depreender as imagens do poema, se nebulosas, se não, com clareza, sem clareza, como que elas se dão, e percebendo como que elas se colocam num jogo justaposto de pensamento e de produção de pensamento de uma forma condensada, ele é capaz de por ele mesmo, indagar.
e a partir da leitura que fizer dos poemas, isso aqui é um poema bom, isso aqui não é um poema bom. Ele constrói para si o seu material de crítica. Por isso que depois dessa parte em que o Pound explica essa fanopeia, melopeia, logopeia, ele vai propor os exercícios. E aí, assim, o aluno ele pode muitos exercícios. Você pode seguir os exercícios que o Pound propõe, você pode se propor outros exercícios, porque na prática de leitura é que você vai construir seu olhar crítico. O olhar crítico, então, ele é construído com muito trabalho, não é um negócio assim fácil, não. E aí, só por essa metodologia, tá vendo? A gente passou a aula em cima de um poema, leu o poema, né? Foi aos elementos dele, é claro, eu poderia ficar aqui muito mais tempo em cima de cada verso, explicando lentamente cada um dos elementos, mas eu acho que a ideia geral era um pouco essa, eu acho que mais do que isso é o aluno que deve procurar, para que ele possa aprender a fazer a análise de um poema. Então, fazer a análise de um poema é primeiro saber perceber acusticamente algumas estruturas, em seguida perceber esses três elementos, a fanopeia, a melopeia e a logopeia, porque eu preciso ouvir primeiro o poema, entender o que ele está dizendo, preciso entender o que está sendo dito, né? Não adianta nada eu aqui eu não tenho hábito de leitura de poesia, eu vou analisar o primeiro poema da minha vida. Não, até lá eu preciso ler alguma coisa, eu preciso construir alguma prática. Leitura de poesia é uma coisa que dá para ensinar, e isso o Pound fala, só eu posso ensinar vocês a ler, mas... E é isso que ele está fazendo o livro todo, ensinando a ler, para que dali vocês possam ler qualquer coisa. Né? Então esses exercícios de reparar na maneira retórica com que as pessoas falam, do uso de determinado tipo de som, aprender a manipular esses sons, e eu recomendo isso, assim. Por que a gente na letras é tão chato? Porque a gente escolhe palavra para definir cadeira, escolhe palavra para explicar um conceito, porque o som que aquela palavra emite, mais do que seu significado, produz sentido. Então eu consigo captar a atenção de um aluno ou não a partir de determinado uso, de determinada entonação. Saber o uso das palavras é a primeira condição do poeta. Para que serve cada som, mais do que para que serve cada significado. Porque o que eu estou querendo dizer, na verdade, não é um significado. Eu quero provocar significados. Essa que é a diferença. Então, com isso, eu acho que a gente consegue fechar a leitura do método Poundiano de leitura. Gostaria de dizer que estou aberto aí para qualquer pergunta, como estava nas outras aulas, no grupo do Classroom. Se alguém que não é do Classroom, que assistiu essa aula, tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Assim que eu visualizar, eu respondo. E para os alunos do curso de Letras Inglês, na semana que vem, então, como é início de maio, a gente vai ter que mudar um pouco a dinâmica, rever os planos, e eu preciso ouvi-los para saber como que a gente vai dar sequência ao curso, o que pode ser melhorado, o que pode ser aprimorado, porque esse é um pedido da Pró-Reitoria de Ensino. Bom, muito obrigado por vocês terem vindo até aqui. Espero que tenha sido elucidativo o texto. Até uma próxima e fiquem com a bibliografia. Até mais e boa semana.